amigo médico, você é interessado na área de saúde, seja muito bem-vindo ao 35º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui como convidada a doutora Viviane de Macedo, infectologista, trabalha no Eco Medical Center e vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho sobre a jornada dela, o que ela acha importante dentro desse conceito do ser médico como ser humano. Vamos conhecer um pouquinho mais da Viviane por trás do jaleco, que nós chamamos do médico por trás do jaleco. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer e vai ser um desafio, né? Conversar um pouquinho sobre outros assuntos. Maravilha. Eu não posso deixar de agradecer o apoio e o patrocínio do Eco Medical Center, Hospital Hipo, dos nossos parceiros Petwell, um plano 100% digital para pets, 100% reembolsável. O pessoal do Pironte Advogados, que trabalha muito com a Lei Geral de Proteção de Dados, compliance, governança em consultórios e em hospitais. Muito obrigado a todos vocês. Doutora Viviane, vamos começar, como diz o outro, pelo início. Ok. Como é que nós iniciamos essa jornada como médica? Como é que você começou? De onde o interesse pela medicina? Na realidade, a minha primeira formação não foi como médica. Que bacana. Qual que é a sua primeira formação? Eu sou, né, fonoaudióloga também, e eu sou paulistana. Então, aos 17 anos, né, como todos alunos que acabam o ensino médio, estava ali em São Paulo. Na minha época, tinha o vestibular da FUVEST, peguei o manual da FUVEST e fui folheando assim, que profissão que eu poderia exercer, né, depois do ensino médio. E aí eu tocava piano, gostava muito de música. Eu falei, não, eu quero uma profissão que eu possa colocar música dentro da profissão, não perder essa parte, né, essa área da minha vida na profissão. Eu queria englobar. E gostava da área de biologia, enfim. Falei, acho que eu quero alguma coisa, uma profissão nesse sentido. E lendo ali o manual, a fonoaudiologia é o que mais se aproximou daquele objetivo inicial, de poder trabalhar com reabilitação, com a área de biológicas que eu gostava e permanecer com a música, porque a fonoaudiologia tem a área de voz, de corais, de trabalho vocal propriamente dito, seja com o cantor, seja com o ator, enfim. E aí acabei escolhendo a fonoaudiologia. Você tinha alguma atividade de canto? Você era cantora profissional? Não, assim? não. Mas só gostava? Isso, mas eu, como tocava piano, eu participava. Entendi, também. Mais de piano. Isso, piano, e aí participava também de concertos na igreja. Então, ali eu fui. E aí acabei entrando na fonoaudiologia, trabalhei por 10 anos, gostei bastante da área, assim, me identifiquei mesmo. E trabalhei com a área de voz e depois com reabilitação de pacientes com cirurgia de cabeça e pescoço. E lá nessa segunda atuação, com reabilitação de pacientes que passavam por cirurgias que envolviam a língua, lábios, enfim, eu comecei a ter interesse pela medicina. Quis aumentar a minha área de atuação. E aí, depois de 10 anos de formada, que veio o interesse pela medicina. Isso ainda trabalhando em São Paulo, morando em São Paulo. Porém, eu já tinha 10 anos fora da... Isso sim é um desafio, hein? Sim, 10 anos fora, né, da escola. Como que eu vou estudar de novo química, física, biologia, enfim. Aí comecei a fazer um cursinho, estudar em casa, ser autodidata, mas eu sabia que para entrar numa universidade pública novamente, que a primeira eu acabei estudando na Unifesp, ali em São Paulo, mas novamente na universidade pública eu teria que ficar mais anos e eu já não era tão jovem assim, já tinham passado 10 anos aí da minha vida. E aí eu falei, eu vou estudar para tentar uma faculdade, uma universidade que eu possa trabalhar como fonoaudióloga, dando aula para fonoaudiologia, porque além da minha formação de graduação, depois eu fiz especialização, mestrado, doutorado dentro da fonoaudiologia. Eu falei, eu posso dar aula como professora. E foi esse o meu objetivo. E aí eu fiquei sabendo que a PUC, aqui do Paraná, na época que eu pensei em prestar o vestibular, tinha fonoaudiologia. E aí eu me apresentei por e-mail, né? Na época era... Com 17 anos? Não, isso já com 30. Com 30 anos, porque eu me formei com 20
anos, trabalhei por 10 anos como fonoaudióloga, e aí com 31 anos comecei a fazer medicina. A fazer medicina, entendi. E aí eu mandei, então, essa proposta, falei com a coordenadora do curso de fonoaudiologia, falei, olha, eu quero estudar medicina, só que eu não vou conseguir pagar completamente, eu preciso trabalhar para pagar, enfim, e gostaria de saber se você me aceita como professora. Mandei meu currículo, enfim. Que bacana. E aí ela falou para mim, olha, eu estou precisando realmente de uma professora aqui. Esse é o momento. Só que o curso vai fechar no fim do ano. Você quer vir mesmo para cá? Sabendo que depois talvez você não tenha mais, né, nenhum benefício como professora? Eu falei, quero, depois eu me viro. E aí sem me conhecer, só pelo meu currículo, eu vim, fiz entrevista, ela gostou realmente do meu currículo, achou que eu podia fazer um bom trabalho, aí eu dava aula, e nos intervalos eu ia estudava. Então, na mesma universidade, eu era professora e era também aluna de medicina. Que bacana. E aí fiquei um ano, né, como professora, e depois realmente o curso fechou. Mas aí continuei, né, sendo... E aí fui... essa mesma coordenadora, Ana Maria de Barros, que foi uma pessoa assim, que me ajudou, né, realmente me impulsionou nessa área, né, dos estudos de medicina. Ela também dava aula numa outra universidade. Falou, olha, vai ter um concurso, preste esse concurso para dar aula para voz, para o teatro. Eu falei, eu vou prestar. E aí consegui passar, e aí consegui dar aula para poder pagar o curso, e também era a mesma coisa. Estudava de dia, à noite eu trabalhava e fui fazendo o curso. E aí depois também era por um ano só, e aí vamos ver, vamos se virar, né? Então você fez a PUC do Paraná. Fiz a PUC do Paraná. E aí fui fazendo isso, estudando, me dedicando, né, e fazendo e trabalhando ao mesmo tempo. Mas o trabalho não era ruim para mim, o trabalho era como se fosse uma terapia, né? Porque eu saía daquele universo, né, de ter que estudar, porque uma coisa é você ser professor, outra coisa é você ser aluno. E eu tinha eu era muito focada, porque eu tinha deixado tudo ali em São Paulo, minha profissão, tudo, para me dedicar, começar do zero aqui em Curitiba, né? Começar uma nova profissão. Não que eu tivesse abandonado a fonoaudiologia, mas eu estava buscando uma nova profissão, né, junto com a fonoaudiologia. A fonoaudiologia me ajudou, né, a me tornar médica, né? E aí, depois que eu terminei esse período de professora lá na Faculdade de Artes do Paraná, a PUC abriu o curso de teatro. Uhum. E aí eu prestei o concurso lá e fui professora de teatro. E aí terminei a minha graduação de medicina sendo professora de teatro, dando aula à noite lá na PUC. Que história bacana! Então foi muito gratificante, assim. E tive muita ajuda, né? Essa coordenadora que eu falei de fonoaudiologia do curso, que foi uma grande incentivadora, realmente ela batalhou para que eu me indicando, me ajudando, né, em relação a que eu pudesse ter condições de fazer o curso, pagar o curso e estudar. E acabei me formando, deu tudo certo, né? Então, com a ajuda de todos, né, essas pessoas amigas. E aí, depois disso, né, do final da graduação, aí veio a especialidade, né? Durante a graduação, eu já mais ou menos vislumbrei algumas especialidades que eu me identificava mais. No terceiro ano, eu tive uma professora muito interessante, muito boa, qualificada, Luciane Botelho. E ela era muito boa na área da infectologia. Ela é infectologista e dava aula de infectologia e era fantástica como professora. E, a partir das aulas dela, eu me interessei por essa carreira. Falei, eu acho que eu vou ser infectologista, porque é uma área que me interessa bastante, era uma área investigativa, e a forma como ela fazia as aulas me deixava muito mais interessada em seguir essa carreira. Mas, por outro lado, teve a medicina de família também, que eu me identifiquei. Eu gosto da parte social, de poder... e a medicina de família, ela vê ela tenta ver não só a doença, mas o doente. Então, exato. E isso me chamava muita atenção também, né? Você
desvincular, não ficar só olhando para a doença, só estudando a doença, mas tentar entender por que a pessoa ficou doente, né? Então, a medicina centrada na pessoa, né? Isso me interessou bastante e eu fiquei bem dividida. A otorrino nunca te chamou a atenção? Sim. A otorrino parecia algo mais lógico, né? Eu, como Sim. fonoaudióloga, e para otorrino. De fato, assim, mas assim... Você chegou a pensar? Pensei, mas assim, rapidamente, muito rápido. Por quê? Quando eu entrei na medicina, eu falei, nossa, é muita coisa. É uma área muito grande para eu me focar tanto. Foi isso que eu pensei. Eu falei, não, essa parte, de certa forma, eu já conheço. Já tive 10 anos de trabalho, de experiência, né? Talvez por ser uma área cirúrgica também você não estava muito... Isso, exatamente. Eu sou mais clínica. Você é mais clínica. Exatamente. Eu sou mais... eu era terapeuta, então não, eu nunca fui... Eu gosto de procedimentos, mas pequenos procedimentos. Não me imaginava ficar o tempo todo fazendo cirurgias, enfim. Não que a otorrino seja assim, ela é mesclado, é clínica com cirurgia, né? Uhum. Mas foi porque eu não queria focar tanto num primeiro momento, eu não queria ficar focada tanto numa especialidade só. Eu falei, nossa, eu estudei 6 anos, tantas coisas para eu me focar apenas numa situação, né? Entendi, você queria aprender mais, exato, ampliar os horizontes. Exato, exatamente. Então, a infectologia... Lógico, eu posso ser especialista também dentro da própria infectologia, tem subespecialidades, mas é uma área também clínica, que você pode... você tem doenças do sistema nervoso central, doenças da bexiga, doenças do coração, enfim, todas relacionadas com infecção. Então, ela mantém a clínica ainda viva. E a medicina de família é a mesma coisa, né? Você tem que ter a clínica médica o tempo todo, né? Você não fica focado apenas numa especialidade só. Mas isso porque eu tinha vindo de uma área já específica da fono e eu não queria continuar isso nisso. Afunilado, eu queria ampliar. Então, por isso que eu acabei tendo essas escolhas, né? E foi o que aconteceu. Escolheu infectologia. Na realidade, eu fiz as 2 residências. Eu fiz a residência de medicina de família e eu estava pronto. Na realidade, assim, eu prestei residência para infectologia. A gente tem que prestar uma prova quando a gente sai da medicina, né, para aquela residência que você quer, para aquela tua especialidade. E aí eu prestei, passei em São Paulo, que a minha intenção era voltar para São Paulo, de onde eu tinha vindo, né? Só que aí eu reencontrei um amigo, que atualmente é meu marido, que estava aqui em Curitiba, a gente começou a namorar, mas bem na época que eu ia para São Paulo. Aí eu falei, poxa vida, eu vou deixar... meu namoro aqui que está no início, vou para São Paulo, vou abandonar... Aí eu acabei não indo para São Paulo, não indo para infectologia no primeiro momento, mas eu queria estudar, eu não queria ficar sem estudar, e aí prestei medicina de família, que era uma especialidade que eu também me identificava e que meus colegas também me viam, olha, você precisa fazer medicina de família, faça os 2, se tiver que fazer, faça os 2. Que ano que você se formou? 2012. 2012. E aí, se formou em medicina em 2012? Em 2012. Final de 2012, me formei em medicina. Em 2013, eu comecei a fazer a medicina de família. E aí, fiz 2013 a 2015. E quando eu terminei, estava para terminar em 2015 a minha especialidade em medicina de família, aí já tinha me casado. Aí, o meu marido, né, falou assim, e agora? E a infectologia? Aí eu falei, bom... Você me apoia nessa segunda especialidade, né? Ele falou, te apoio. Eu falei, então a gente vai para o Amazonas. E a gente foi para o Amazonas. Você gosta de desafio? eu acho que eu preciso disso, né? Para poder me sentir assim... Que bacana! Viva, né? Então, fomos para o Amazonas. E aí, prestei a prova, né? Lá em Manaus. Passei. Mas por que Amazonas? Porque eu falei, se a gente vai para infectologia, eu falei assim, eu quero conhecer um pouco mais da medicina tropical. Quero conhecer mais da infectologia raiz, né? E aí eu falei, vamos para o Amazonas para ter... E tinha boas referências em relação àquele instituto de medicina. E aí fomos para lá. E aí, novamente, começamos do zero, né? Porque aí sem emprego, sem nada. Né, meu marido deixou tudo aqui, fomos para lá, e eu como residente, né? Então eu recebi a bolsa só de residência, e meu marido teve que também arranjar um trabalho lá. 2015 para 2016, isso? Isso
Só que são 3 anos. Então, Daí você saiu em 2019. Saí em 2015, 16, 17. 2017. Aí no 18 eu voltei para Curitiba. Entendi. Aí nós voltamos porque a família do meu marido é daqui de Curitiba. Então a gente resolveu voltar mesmo a... Não vamos fazer mais uma, né? Chega. Ou você está pensando em fazer outra? Não, residência não. Parei. Residência não. Residência, é brincadeira, parei. viu? Você faz o que você quiser, é uma brincadeira. Residência não, mas assim... Eu gosto De estudar. eu gosto de estudar, isso é E você verdade. está correta, isso mesmo. E não parei, apesar de ter feito o doutorado em fonoaudiologia, aí iniciei o doutorado em infectologia. Eu falei, não, agora eu preciso de doutorado na infectologia. E aí comecei a fazer o doutorado em infectologia em 2020. Então, sou estudante agora. Só que doutorado da Pessoal, olha que Universidade bonito isso, tá vendo? Eu não vou perguntar a idade dela porque é indelicado aqui, mas olha, eu vou dizer que pela cronologia aqui dos fatos, ela nunca vai parar, né? Olha, eu gosto bastante. Meu marido fala, vamos parar agora? Eu falei, amor, não sei. Acho que... Nem ela não sabe isso, que ela não vai parar. Desculpa a brincadeira. Eu gosto da área de ensino, gosto da área acadêmica, até procurei esse doutorado para permanecer na área acadêmica. E o doutorado você está fazendo aqui em Curitiba? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Eu faço pela Faculdade de Medicina da USP. Que bacana. E aí também foi tudo na época da pandemia. Fez o contato com a minha orientadora online. Não conhecia, me apresentei. Falei, olha, gostei do seu currículo, queria que você fosse minha orientadora. Ela falou, tá bom, podemos tentar. E aí deu certo. E aí agora já estou quase no final. Então, eu acho que... São 4 anos o doutorado? Podem ser 4 anos, exatamente. Depende muito do desenvolvimento do seu trabalho, né? Então, deu tudo certo, o doutorado deu tudo certo, tive pessoas apoiando, amigos, enfim, e acabou dando tudo muito certo. Daí se defende a tese lá, né? Defendo lá, exatamente. Já tem data ou não? Provavelmente vai ser o ano que vem. Agora, o período vai depender de outros detalhes burocráticos, assim. Mas foi isso, assim, dessa parte dos estudos. E, de fato, assim, acho que, como médico ou como profissional da área de saúde, não precisa ser exclusivamente médico, não tem como você parar de se atualizar, né? Não tem, assim, a verdade de ontem pode ser a mentira hoje, né? Então, por isso que... E dar aula, né, ser professora, desafia, né, a atualização contínua, né? Então, essa educação continuada de maneira contínua. Então, por isso que eu gosto dessa área acadêmica, né? Você sabe, Viviane, pode chamar de Viviane? Sim, com Viviane, certeza. assim, a gente conversa com bastante colegas aqui no podcast, nós estamos no 34º episódio, 35º, perdão. E assim, a gente acaba observando alguns comportamentos, que eu diria assim, comportamentos muito comuns entre os médicos. Se eu não falar 100%, mas a grande maioria deles, todos têm uma paixão, talvez alguns mais, assim, eles mostram mais do que os outros em relação ao estudo, a curiosidade. Eu diria até como a vontade de aprender. E na sequência, o que você aprende, você transmite, você ensina. Então, eu vejo assim que uma vez me desafiaram dizendo assim que o médico não é um empreendedor. E eu disse assim, não, eu tenho uma tese que o médico é um empreendedor, só que ele não sabe que ele é empreendedor. Porque para você ser empreendedor, a primeira coisa que você tem que ter é a criatividade que vem da curiosidade e que vem em querer você saber o que dá para ser feito para melhorar algo que acontece numa dor de um cliente ou de um paciente, que é a curiosidade. E o médico é muito curioso. Pelo menos todos que vieram aqui, sabe, até agora, assim, a grande maioria demonstra isso. E a curiosidade leva você a tentar entender. O entendimento procura o estudo. Veja, você não parou. Né? Verdade. Isso faz parte do teu ser. Né? Você começou lá como fonoaudióloga, daí médica, residência, uma área, médica da família, médica, infectologista, doutorado. Que bacana. Parabéns. Não, obrigada. E assim, eu acho que é um incentivo também para as pessoas, né? Que não desistam também, né? Nunca dos seus sonhos. Exato, de né? atrás. Você Exatamente. fez algo assim que é uma história muito bacana, hein? Você tem que compartilhar para muita gente. Assim. Você tem rede social? Então, eu não sou muito fã de rede social. Assim, então... Eu provoquei essa, porque eu sei que você não tem, mas eu vou dar uma sugestão.
faça rede social. Você tem Vou que compartilhar a tua história. É uma pensar história no muito canal. bonita, sabe? E assim como Insight, a gente tem observado cada vez mais que os pacientes que hoje são clientes e que um dia vão ser nossos fãs, que dizem que a melhor maneira de você fazer adesão, engajamento, é quando os teus pacientes acham você, te admiram, são teus fãs. Eles precisam saber quem é a doutora Viviane por trás do jaleco. Entendi, a pessoa, né? A pessoa. Você tem uma história maravilhosa, hein? Obrigada. Vamos compartilhar aí, produção, né? Obrigada De, pelo seu incentivo, de né? perseverança, sabe? De ir atrás do que você quer, de companheirismo com o teu marido, de estar junto. Que bacana. Eu gosto dessas coisas. Por isso, desculpa que eu tomei esse tempo teu aqui. Não, porque esse tempo é teu, não é meu. Vamos lá. Então, daí você agora é médica, infectologista, está fazendo doutorado. Isso. Eu acabei voltando, então, em 2018 para cá. Tá. E aí tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Santa Casa de Curitiba como infectologista lá. Então, desde 2018, eu trabalho como infectologista ali. Faço todo o controle de antimicrobianos. Então, todo antibiótico que sai, eu quero saber por quê, como é que... Justamente para aqui. No hospital. No hospital. E também... nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade, por conta da área acadêmica que eu já tinha na área de fonoaudiologia, de entrar na Universidade Positivo como professora. E aí eu iniciei como professora em medicina de família, inicialmente, e depois clínica médica, e depois eu tive a oportunidade de ir para infectologia, para doenças infecciosas. Então, agora eu sou professora dessa carreira, né, dessa disciplina, que é doenças infecciosas e parasitárias, junto com o meu colega Marcelo do Croquet. Então, que me satisfaz muito, né, porque justamente é uma área que eu gosto demais. Então, atualmente dou aula ali. E também sou infectologista da Fundação Estatal, que é o FEAS. Então, também com um trabalho mais de controle de infecção hospitalar, é o trabalho que eu acabo fazendo lá. Então, basicamente é isso. E agora estou na médica ECO, do ECO. da ECO, que é uma área que eu gosto também, que é consultório, né? Que eu gosto dessa variação, né, de ambientes. Eu acho que isso é bom para a mente, eu acho que isso é bom para mim como médica, eu acho que eu trabalho melhor se eu tenho essas diferentes vertentes. Então, saio de um lugar, aí troco o foco, vou para um outro. Para mim, isso é saudável. E eu gosto bastante de consultório. Então, para mim, foi uma grande oportunidade fazer parte dessa equipe do ECO. Para mim, foi uma satisfação ter sido convidada a fazer parte desse corpo clínico. Que bacana. Vamos explorar um pouquinho, então, o consultório, né? Eu gostaria de entender, assim, quando que um paciente chega até a doutora Viviane e como que ele, assim, quais são as oportunidades que eles podem ter para te conhecer como médica, mesmo procurar o teu atendimento? Certo. Então, assim, a infectologia ela é uma área muito ampla, acabou sendo conhecida por conta da Covid-19, né? Então, Exato. acho que não é uma especialidade, acho que muito pouco conhecida, mas que depois da Covid começou a... Infelizmente ou felizmente, uma área que cresceu muito, né? Isso, uma demanda muito grande, né? Perfeito. Então, assim, a infectologia, essa área, trabalha com doenças infecciosas. Que são doenças infecciosas? São doenças provocadas por micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim, parasitas de uma maneira geral. E, então, pessoas que têm doenças infecciosas normalmente podem até procurar um clínico geral ou um médico da família inicialmente, mas quando normalmente essas doenças têm alguma complicação, elas são mais desafiadoras, seja no seu diagnóstico ou no seu tratamento, ele acaba sendo encaminhado para o infectologista. Então, normalmente a gente recebe muito encaminhamento dos colegas. Então, lá, por exemplo, na ECO, muitos otorrinos encaminham para situações, ortopedista encaminham para uma situação, teve uma infecção relacionada à coluna. Então, o ortopedista operou, mas ele precisa do apoio do infectologista para indicar um melhor antibiótico, o tempo de tratamento, né? Há doenças, por exemplo, da garganta, do nariz, do ouvido, normalmente o otorrino pode atender.
mas quando essa situação ela sai da normalidade, ele normalmente encaminha para a gente tentar entender qual é a etiologia, é um vírus, é uma bactéria, tem que mudar o esquema do antibiótico. Então, normalmente, quando sai da normalidade daquela doença rotineira, normalmente acaba sendo encaminhado para o infectologista. Ou doenças sexualmente transmissíveis são normalmente muito encaminhadas para o infectologista. Então, pacientes com sífilis, com hepatites, com o próprio HIV, normalmente é bem conhecido a atuação do infectologista no diagnóstico e no tratamento dessas doenças, né? E, por exemplo, sobre vacinas também a gente orienta, doenças tropicais que eu estava comentando, né? Malária, como é que trata a malária, leishmaniose, outras doenças diferentes dentro das doenças tropicais, a gente também tem essa atuação. Então, infecções hospitalares, também a infectologia trabalha. Por exemplo, infecções urinárias de repetição, que às vezes o ginecologista, o urologista não sabe mais, enfim, até onde ele ia, da especialidade ele tratou, e agora ele precisa de um apoio, também é encaminhado. Você sabe que eu sou cirurgião de nariz, é por formação. A minha área de atuação é rinoplastia. E, assim, a gente já leu a respeito e tem algumas equipes multidisciplinares dentro dessa área de atuação da estética que sempre conta com um infectologista. Você sabe por quê? Porque faz um acompanhamento, uma investigação prévia de fatores predisponentes para que a cirurgia não venha a ter nenhum tipo de complicação estética, sabe, em termos de cicatrização, em termos de imunidade do paciente. Perfeito. Né? Você já ouviu falar nisso ou não? Na área estética? Na área de estética, não. Interessante. Muito interessante. Eu já tinha recebido indicações de pré-cirurgias de outros colegas, de outras especialidades, que queriam realmente uma investigação. Antes de você submeter o paciente à cirurgia, né? Mas a cirurgia, rinoplastia em específico, não tinha ainda atuado. Interessante, mas muito... É uma outra área que eu vejo que os infectologistas também podem ter uma abrangência de campo de atuação, sabe? Dentro de uma equipe multidisciplinar voltada às cirurgias estéticas. Interessante. É muito bacana. É uma área que assim tem crescido, né? As pessoas, os próprios estudantes de medicina, acho que né, infelizmente pela Covid acabaram tendo maior conhecimento, maior interesse, né? E é uma área assim fascinante. Eu recomendo, né, quem gosta de casos investigativos, estudar, ter sempre, né, um suspense ali no caso, a infectologia ela oferece sabe, isso. Viviane, que eu estava aqui, eu tenho que me corrigir às vezes, que os colegas começam a falar e eu começo a tentar entender um pouquinho o mindset deles. Você tem uma formação em duas áreas nobres e básicas e essenciais da saúde, da medicina, que é a medicina de família, né? Porque todo médico hoje, que bom se pudesse ter essa oportunidade de ser um médico generalista da família, que tem aquela atenção primária à saúde, né? Que faz a parte preventiva. E daí você entra na área de infectologia, que é aquela área dos micro-organismos, de antibióticos, da essência da medicina. Você já parou para pensar nisso ou não? São duas áreas assim, essenciais, que eu diria assim, que é como se fosse, de repente, as duas áreas, junto com a parte cirúrgica, seria o tripé da medicina. Entendi. Interessante. Se você chegasse para mim assim, eu vou fazer uma residência agora de cirurgia geral, eu disse assim, brincadeira, estou brincando. Tipo assim, se forma o tripé clássico da formação que eu entendo, dentro de um conceito de medicina, que é a parte assistencial, né, que é a parte investigativa, médico da família, que é muito médico de entender o contexto da família inteira, que é aquele método, né, a metodologia do médico da família. Enfim, parabéns, muito legal, hein? Obrigada pela sua visão também, né, que amplia até a nossa. Muito bacana. Mas justamente às vezes eu penso sobre isso. Naturalmente, e foi, né? Foi Estou vendo que tudo vai fluindo naturalmente, né? Foi, assim, as portas foram se abrindo mesmo, né? Mas isso que você colocou agora da cirurgia, eu gosto muito de medicina de campo, fazer trabalho social, enfim.
E às vezes eu falo assim, eu preciso da parte cirúrgica para poder atuar. Então você não está errado, né? Em pensar isso, né? Você não tem limite, sabia? Em termos de área de atuação, Eu gosto assim. que é medicina pura. Eu acho que eu acho que assim a medicina é para servir, né? Para servir. Então, e eu gosto dessa medicina social, assim, eu e meu marido é da parte de enfermagem, então isso acaba um ajudando o outro, né, complementando. A gente já fez alguns trabalhos nesse sentido. Como é que é o nome do marido? Bruno, um abraço para você, parabéns pela esposa, sensacional o nosso bate-papo aqui, parabéns. E ele gosta também disso, eu acho que isso foi até uma forma que a gente se identificou também, identificou e fez com que a relação também se fortalecesse, né? E a gente gosta disso, né? E a gente quer explorar de novo isso. A gente começou no início do casamento, fazer isso. Lá no Amazonas a gente trabalhou com os ribeirinhos, foi bem bacana, com os índios, foi um tempo muito bom ali. E agora aqui em Curitiba a gente também quer explorar um pouco mais isso, né? Então, de fato, mas aí falta a parte de cirurgia, que essa eu não domino. Mas para você não falta nada, hein? Tá tudo certo, sabe? Você já está com uma formação bem completa, uma área de atuação completa, bem grande. Parabéns. Muito obrigada. Me conta um pouquinho da tua experiência no Amazonas. Você teve assim a oportunidade de ir nas tribos, assim conhecer algumas comunidades? Como é que foi? Isso, quando a gente justamente a gente já fazia alguns trabalhos sociais aqui em Curitiba e falou, não, vamos fazer lá também. Aí a gente entrou em contato com uma ONG, que era Missões... esqueci o nome completo. Que eram missões que, justamente com pessoas ribeirinhas ou com tribos indígenas. E aí a gente teve a oportunidade de fazer trabalhos ali em algumas cidades próximas de Manaus, porque eu estudava, né, eu fazia residência. Então, nos finais de semana, a gente fazia um bate-volta. E em Quari, que era uma cidade... Quari já era mais longe, eram 9 horas de viagem. Esse eu precisei de 3 dias, a gente emendou um feriado. E aí fomos atender uma população ribeirinha. Ficamos lá, então, final de semana. Passamos pelo Rio Solimões, que parece que vai te engolir, assim, é fantástico a experiência. Deve ser uma experiência muito legal. É fantástico. E o contato com as pessoas, né? As pessoas, elas são muito acolhedoras no Amazonas. Assim, eu me senti muito acolhida ali. Você se sentiu segura? Segura, não tinha nenhum problema. Que bacana. Assim, sempre porque todas essas missões que nós fizemos sempre foram com contatos certos, tudo bem organizado. Não teve nenhum desvio, nenhuma insegurança, nenhuma perseguição, porque a gente estava fazendo um trabalho ali, nada disso. Então, foi bem seguro nesse sentido. Então, a gente ia... E sempre... a gente ia, então, de barco ali, aí para Quari, que foi a viagem mais longa que a gente fez. Aí foram 3 barcos, mas passou por esse Rio Solimões, a gente passou pela... E a gente voltando, depois que a gente passou pela missão, atendemos as necessidades ali das pessoas, necessidades básicas, era atendimento de medicina de família ali, não era nem tanto... Tinha infectologia, porque tinha malária, porque tinha leishmaniose, enfim, mas eram doenças assim, hipertensão, cefaleia, diabetes, então a gente atendia de tudo, avaliava crianças, então é um trabalho bem de medicina de família. E lá, aí na volta, a gente voltou pelo Rio Solimões e não tem nenhuma luz, nada disso, né? Então é a luz da lua, a luz do farol ali do barco e aquela imensidão de água. Tinha chovido bastante aquele ano e parecia assim que a gente era assim um pontinho, um grão de areia no universo ali, né? Porque era muito... aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que imensidão é esse mundo, né? E a gente não é nada. Que experiência bacana. Foi muito... Aquele momento... E o silêncio também, o silêncio, né? Parece que te engole, né? Exatamente. Aquela água que parece que vai te engolir, que era muito potente, parece um mar ali, o Rio Solimões.
E realmente, só o barco e mais nada, né? E foi uma experiência assim marcante como pessoa mesmo, né? E aí a gente teve a oportunidade de também trabalhar numa tribo mais próxima da cidade, então eles eram um pouco mais urbanizados, mas também tinham muitas necessidades de saúde, então a gente pôde trabalhar com eles ali. E o que a gente percebeu assim foi o comportamento das crianças era diferente das crianças nossas do dia a dia, né? Então, um menino que a gente teve que fazer lavar uma ferida que ele tinha aberto por conta de picada de um inseto, o menino não chorou. Ele ficou quietinho do começo ao fim. E era uma ferida profunda, sabe? Então, a gente falou, meu Deus, que comportamento, né? Também diferente. E educação diferente, né? Que eles acabam recebendo. Então, a experiência de vida é fantástica. A gente ganha mais do que eu acho que o que a gente oferece, sem dúvida. Que mensagem bacana essa tua. É muito gratificante. Eu acho que assim, quem gosta, eu acho que tem muita oportunidade para poder atuar. Que bacana. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui que a gente pergunta para todo mundo, bem rápida. Bom. Um livro. Nos indique um livro. É O Caçador de Pipas. Caçador de Pipas. Esse é famoso. Eu gosto. Acho bem interessante assim, a mensagem. E eu fico chateada o que virou o Afeganistão hoje em dia, porque era um país com todo o potencial, né? Então, acho que essa é a mensagem assim, que eu tenho desse livro também. Que bacana. Você gosta de filmes? Gosto. Nos indique um, assim, para assistir no final de semana, para ser uma série, um filme. Eu gostei, é um filme mais antigo, né? Que é o Coração Valente, um filme bem clássico, que eu acho que muita gente já assistiu, o pessoal mais novo acho que não. Mas também fico chateada porque a Escócia não se definiu, quer dizer, morreu ali o mártir deles para a Escócia continuar no plebiscito, querendo fazer parte do Reino Unido, né? Então, para mim também... Agora, uma série também antiga, que eu sou meio nostálgica, Anos Incríveis. Para quem nunca assistiu, vale a pena. Anos Incríveis. Muito legal. É uma série. É uma série. Sobre um menino e vai contando a história, a trajetória desse menino até ele se tornar adulto. Muito legal. Que bacana, isso aí. O que significa para você ser médico? Eu acho que é servir, serviço com responsabilidade. Assim, a responsabilidade que eu acabei tendo depois como médica foi muito maior. Assim, fonoaudiólogo eu tinha uma responsabilidade, mas eu me sentia assim, muito mais leve. Agora eu tenho uma mala mais pesada assim para carregar, assim, a responsabilidade junto com o serviço. É o que eu considero assim como médica, tendo essas duas experiências. Bacana. E o que é ser feliz para você? Eu acho que é valorizar as pequenas coisas. Que bacana. Você foi bem objetiva. Isso aí, gostei. Né? Isso aí, valorizar as pequenas coisas. Você gostaria de deixar assim, alguma mensagem final, alguma sugestão? Fique bem à vontade. Esse tempo é seu. Tá. Eu acho que a mensagem já foi sendo dada, né, conforme a gente foi conversando. Você passou várias aqui, muito bacana. Mas eu acho que é isso. Acho que eu acho que o ser humano ele tem que explorar, né, na minha cabeça, tem que explorar o máximo do potencial dele. Eu acho que é muito ruim você nascer, estar aqui nessa terra, morrer e não ter deixado nada, né? Então, eu acho que é isso. Tenta deixar alguma marca, né? Talvez você não seja um Einstein, né? Não vai ser Rainha Elizabeth, não vai ficar marcada na história, mas se você marcar, seja a história de uma pessoa ou de uma instituição, enfim, eu acho que já valeu alguma coisa, né? Então, acho que é isso. Tentar explorar e deixar uma marca. Tempo é precioso, né? Exatamente. É isso, acho que é isso. E acho que é importante a gente deixar um legado. Eu acho que é isso. Não importa qual seja. Gostei. É muito bacana o bate-papo com você. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que você superou assim muito o teu desafio, que era vir aqui, né? Você disse que ia ser um desafio? Exatamente. A gente nunca sabe o que vai vir, não sabe. O que vai vir, o que vai sair, né? Mas espero que tenha sido Foi proveitoso. Muito bacana, muito. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço o seu tempo e a sua gentileza. Obrigado, Viviane.
Pessoal, bate-papo aqui espetacular com a doutora Viviane. Né? Encerramos aqui o 35º episódio do Ser Médico Podcast. Eu gostaria de agradecer então mais uma vez ao Eco Medical Center, Hospital IPO, os nossos apoiadores, Pironte Advogados, Petwell. Tá? Convido você que está aí nos assistindo, que pode ser pelo YouTube, pelo Spotify, também pelas redes sociais, assistir esse e os episódios anteriores, ok? Bora lá, pessoal!